Meus irmãos, com muita alegria, vamos dar mais uma vez uma salva de palmas para esse querido caso. Glória, fiquem em pé. A quem honra, honra. Uma glória, irmã Dinaldo. Sejam bem-vindos. Um, dois. Saúdo a igreja com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não quer que eu pregue, porque já sou um velhinho, me emociono com muita frequência, né? E o pastor Jorge, lembrando esse passado que ficou para trás, mas marcou a minha história e a história dele, não é? Porque assim como eu e, de certa forma, Glorinha, somos frutos do ministério dele e de Adinete. Adinete, eu e Glorinha te amamos, viu? Nós te amamos muito. Dezenas de outros irmãos que hoje estão à frente de igrejas, ministram a palavra de Deus, são pastores, diáconos, por aí afora. São frutos do ministério do pastor Jorge Bezerra. Eu mesmo conheço mais de 2 dúzias deles, ali no Rio de Janeiro. E hoje, já um ancião de dias, velhinho que está, mas continua gerando frutos. É porque o Espírito Santo não é plano de saúde, não tem carência. Ele pode tanto trabalhar numa criança de 10 anos, Glorinha, que um dia desse lá em São Paulo, quando eu terminei lá de fazer o seminário, ela veio com um caderno com 4 folhas preenchidas e riscadas, 10 anos. Não sabia nem direito de escrever escatologia. Escreveu escartologia. Mas tudo anotadinho, os detalhes. 10 anos. Reputar a quem isto? Ao Espírito Santo. Então, assim como ele age numa criança de 10 anos, continua agindo no ministério do pastor Jorge, que já vão 4 décadas e meia. É uma caminhada. Eu não tenho essa história nem esse tempo de caminhada, mas recebi um chamado forte, que é a escatologia bíblica, que é um chamado dentro do chamado, porque primeiro a pessoa é chamada ao ministério da palavra, e dentro do ministério da palavra a escatologia bíblica, que é raro, ou rara, não é para muitos. E, aliás, nos dias de hoje, cada vez mais rara. Porque a igreja entrou por uma vertente para um querigma, uma pregação muito voltada para o tempo moderno, para o secularismo, para as vitórias pessoais, do que anunciar a volta de Cristo. E então essa nossa história, iniciando por ele, é algo que nós vemos, não apenas nas letras das Escrituras Sagradas, mas estamos vendo hoje também no dia a dia das nações, se cumprindo ipsilíteres, aquilo que a profecia aponta que vai acontecer. E tem acontecido. Eu não canso de dizer de que talvez, quase que a certeza, que a PIB Filadélfia de Salvador, falei isso ontem, torno a falar hoje para os que não estavam ontem,
talvez seja a igreja mais treinada na escatologia do Brasil. Não apenas porque faz parte do calendário anual eclesiástico dessa igreja, o Congresso de Escatologia, mas porque o tempo inteiro o pastor Jorge vem mantendo essa chama acesa e pregando o tempo todo sobre a volta de Jesus. Então, eu já não preciso trazer aqui, para esses congressos, coisas que falei lá no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto congresso. Já vou partir de agora para frente. Já vou trazer fatos desses últimos 2, 3 anos. Os fenômenos antropológicos, sociológicos, tecnológicos, que estão se descortinando aos nossos olhos, naturalmente cumprindo as profecias. Por isso que esta igreja também abriu caminho aqui, viu, pastor Jorge? Em Salvador, na Bahia, para eu e Glorinha peregrinarmos por aqui em outras igrejas. Desta vez, já estivemos ali em Itinga, na Assembleia de Deus de Itinga, um seminário durante 3 dias. Um dos dias nós falamos 5 horas. Outras igrejas que estão fazendo agenda para seminário, nós fazemos um tempo de 9 da manhã às 9 da noite. Naturalmente paramos para almoçar, né, que ninguém é de ferro. E é um ganho muito grande, porque eu não tenho que interromper os raciocínios. E tenho ido lá em Feira de Santana, em várias igrejas batistas aqui em Salvador. No dia 4, 5 e 6, estaremos ali em Águas Claras com o pastor Gerson, na Igreja Batista de Águas Claras, encerrando a nossa maratona, para no dia 7 voltarmos ao Rio de Janeiro, eu e Glorinha. E mais uma vez estou feliz, muito grato a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar neste púlpito, com a Dinete, com o Bezerra e com vocês todos. Tenho certeza que muitos estão aqui, vindos de outras igrejas. Posso ver daqui Dr. Misael, estivemos ali anteontem, né? Juntos, e Edinalva, ambos doutores. Dr. Misael, pastor Bezerra, cirurgião bucomaxilar, é isso? E também agora está se especializando em terapia neural, do que eu não sei do que se trata, mas ele andou me dizendo, é um tratamento altamente revolucionário, creio que das escolas de medicina da Europa, dos Estados Unidos, onde interfere diretamente no sistema neural para curar dores e outras enfermidades. É um pesquisador também, é um dedicado na área da odontologia. Vou chegar lá. É verdade, aliás, eu deveria começar dizendo que ele é pastor, né? Olha, alguém já lhe conhece, viu, Misael? E também é pastor, não é? É pastor, e eu também sentei em sua cadeira anteontem. Aí, Glorinha falou, você vai ao dentista? Eu falei, vou, então hoje você vai me pagar. Porque aquele motorzinho, senti nada, mãos de anjos, anjo humano, não é? E também a doutora Dinalva, que é psicóloga, e também tem um consultório em frente ao seu consultório, ali no Aéreo Empresarial, em Lauro de Freitas, ali ao lado do Hotel Intercity. Agradeço, doutor Misael, Dinalva, já tivemos juntos outras vezes, e é uma alegria tê-lo aqui. Ele disse que viria. Ele falou assim, Dinaldo, vou lá. Quando o crente diz que vai, vai. Mas quando você convida uma pessoa, vai lá. Aí a pessoa fala assim, vou fazer o possível. Não vai. A gente já conhece. Bom vocês estarem aqui, feliz da vida.
E vamos lá. Não custa dizer que tudo está acontecendo como a sala VIP dos acontecimentos nessa geração. O que é a sala VIP? É a sala de estar. É o ambiente que antecede o salão principal. Primeiro você chega na primeira sala, para depois adentrar ao salão principal. O salão principal é o desfecho, é a apoteose, pode-se dizer que é o grande finale. E não é o fim do mundo, não é. Os cientistas se reuniram no mês de fevereiro, se não me engano, ou março, falando do Doomsday, o relógio do fim do mundo. Quem viu? Dizendo que faltavam apenas 2 minutos para o fim do mundo. Só que os cientistas, eles não conhecem a palavra de Deus. Então eles falam daquilo que lhes é mistério. A ciência, a interpretação científica e mesmo histórica, antropológica dos fatos, mas não conhecem as Escrituras. E quem manda não são os fatos, são as Escrituras bíblicas. E eles diziam que o mundo está para acabar em 2 minutos, acelerou por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. Nesse conjunto de cientistas que criaram esse relógio, inclusive estava Albert Einstein. E eles apontam a cada ano a proximidade do fim do mundo. Só que não vai haver o fim do mundo. Nós estamos diante dos últimos dias, do fim dos dias. A Bíblia fala de um fim da terra, um fim do mundo. Mas nós estamos diante do fim dos dias, que são os últimos dias. Os últimos dias de quem ou de quê? É fácil e simples de entender. Os últimos dias do homem. Porque a Bíblia fala de 3 grandes dias. Em todas as Escrituras, se você dissecá-la, se aprofundar nela, você vai encontrar aqui 3 grandes dias. O primeiro dia, o dia do homem. O segundo dia, o dia de Cristo. E o terceiro dia, o dia de Deus. Está aí, acabou. Sendo o dia do homem um tempo definido pelo próprio Deus. Quer saber onde? Quer saber onde? Mídia, Êxodo capítulo 20, versos 9. O dia do homem. Êxodo 20, 9. Já está. Trabalharás. Rapaz, ninguém sabe ler? Me ajudem, eu já sou um velhinho. Vamos lá. Outra tradução, a RA, por exemplo, diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Obra de quem? Do homem. Aqui Deus está dividindo o tempo, ensinando isso a Moisés, para Moisés ensinar a Israel, para Israel ensinar ao mundo, como nação sacerdotal. 6 dias trabalharás. Vocês quiseram, diz o Senhor, grifo deste pregador, vocês quiseram independência de mim? Vocês anelaram, almejaram, quiseram ser como eu, lá no Éden? A rebelião do Éden não foi a desobediência, foi a rebelião.
A mulher querendo ser como Deus, que foi a proposta de Satanás, porque Satanás também quis ser como Deus, e disse para ela: se tu fores lá e desobedeceres, comeres do fruto, teus olhos se abrirão e tu conhecereis o bem e o mal como Deus. E ela quis isso. Então Deus disse assim: então vocês vão ter um tempo. É como se Deus dissesse isso: vocês vão ter um tempo para chegarem no meu status, na minha altura. E abriu um tempo para o homem. Quanto tempo? 6 dias. 6 dias da semana que ele mesmo criou com 7. A semana foi criada por Deus com 7 dias. Não foi isso? Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo Deus cansa. Por que está escrito descansou? Porque esse descansou não é mesmo, é como descansar. Esse descansou aí é contemplação. Esse descansou é obra realizada. Esse descansou é conclusão. Esse descansou é reino, que é no 7º dia. E depois do 7º, acabou a terra, acabará o sol, acabarão as estrelas, acabarão as galáxias, todas elas. 2 Pedro capítulo 3, o Senhor fala isso. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, revela esse momento em que os céus e a terra, segundo o texto, que estão guardados como tesouro, estão guardados para o fogo, para o dia do juízo. E os elementos abrasados se desfarão no estrepitoso estrondo. E os mundos criados lá no Bereshit, no Gênesis, sucumbirão para virem à existência outros mundos, que a Bíblia chama de novos céus e uma nova terra. Mas isso não acontecerá até que a semana de 7 dias se cumpra nesta terra, diante desta humanidade. E aí Deus divide esse tempo dos 7 dias. É fácil de entender. Diz aos homens, ou ao homem: vocês quiseram independência? Quiseram conhecer o bem e o mal? Então eu vou abrir um tempo para vocês. 6 dias, diga para mim, comigo, igreja. 6 dias. Trabalharás e farás toda a tua obra. Obra de quem? Obra do homem. E essa contagem começa quando? Com a queda de Adão, lá no Éden. Com a queda de Adão no Éden até agora, quanto tempo se passou na humanidade, segundo a cronologia bíblica? 6.000 anos. De Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão até Cristo, mais 2.000 anos. E de Cristo aos nossos dias, mais 2.000 anos. 2 mais 2 mais 2, 6.000 anos. Então, de Adão até hoje, 6.000 anos. Na contagem profética, na contagem divina, ele diz que são 6 dias. Porque, segundo Pedro capítulo 3, versos 8, diz que um dia para o Senhor é como, e 1.000 anos como um dia. Então, da semana, já vivemos 6 dias. Da semana de 6 dias, já vivemos, de 7 dias, já vivemos 6 dias. Faltam quantos dias? Falta quantos dias? Um dia, ou seja, 1.000
o milênio de Cristo na terra. Não é no céu ainda. O poeta abre a liberdade poética para cantar as Escrituras. E se não tiver cuidado, ele canta as Escrituras, poetiza os textos, mas pode incorrer em erro teológico. A Glorinha me proibiu de pregar sobre o céu. E eu vou obedecê-la, porque a mulher é sempre prudente, às vezes mais do que o homem. Eu não vou pregar sobre o céu, mas vou escrever sobre ele. Estou escrevendo. E o título do livro eu posso dizer: o céu é uma mentira, do jeito que está sendo pregado. Porque a promessa vã, depois que falta a palavra, é o céu. Ninguém conhece o céu, nem a NASA conhece o céu. E aí dá ênfase no céu, e dá ênfase, inclusive, o céu na terra. O céu enchendo os nossos bolsos. O céu curando as enfermidades. O céu nos trazendo toda espécie de conforto e de hedonismo. Isso não tem sentido bíblico. A semana que Deus criou, nós só vivemos 6 dias. E o 7º dia milenar, que é o milênio de Cristo, ainda viveremos aqui, na terra, com Cristo. Todas as profecias bíblicas que falam do reino de Jesus apontam para o seu reino na terra. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Sofonias, Daniel, fala do reino de Deus, de Jesus Cristo na terra, para que a oração do Pai Nosso seja cumprida. A oração do Pai Nosso é uma oração escatológica, para ser cumprida no milênio. Venha a nós o vosso reino. Você acha que o reino de Deus, de Adão para cá, é isso que nós vemos na terra? Isso é reino de Deus? Claro que não, a Bíblia também não esconde isso. Diz que o príncipe deste século é Satanás. E que o mundo jaz no... Desde quando? Desde a queda. Há 6.000 anos, até hoje. Então o reino de Deus não se processou ainda. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Você acha, amados irmãos, que a vontade de Deus está sendo feita, executada no planeta Terra, de Adão até hoje? Hoje, muito menos. Portanto, a vontade de Deus tem que ser feita na terra. Porque senão a oração que o Senhor nos ensinou a fazer é furada, é poesia. E a Bíblia tem lá os seus poemas, mas ela é factual, verossímil. Vai acontecer aquilo que as profecias dizem que vai acontecer. Por isso que o céu vai esperar mais um pouquinho, até se processar o reino de Deus milenar. Olhe, Barnabé, Papias, Lactâncios, entre outros pais da igreja de Antioquia, falavam sobre o reino milenar de Jesus no 7º dia, o sábado, o Shabat Gadol, o grande sábado de Deus. Lá em Zacarias, capítulo 14, versos 9, diz assim: o Senhor será rei sobre toda a terra. Ele será rei, e um só será o seu nome, Yeshua HaMashiach. Quando foi que Jesus foi rei sobre toda a terra? A não ser o amilenista, em geral, calvinista. Porque muitos calvinistas querem ser mais calvinistas do que o próprio Calvino.
que dizem que o reino de Deus está se processando na igreja nesses 2000 anos. Isto é o milênio. Ora, mas não é milênio, 1000 anos? Como é que o milênio já está se processando já há 2000 anos? Não conseguem compreender a literalidade gramatical, não alegórica dos textos bíblicos. O reino há que acontecer. A volta de Cristo, queridos irmãos, neste planeta, não será para pegar a igreja e levar para o céu, e lá ficar. A volta de Cristo não vai ser para que Ele dê um passeio sobre os escombros e confirme o trabalho de Satanás, porque a terra vai ficar em escombros. Um dos elementos da grande tribulação tem origem humana, o homem atirando no seu próprio pé. As grandes guerras altamente destrutivas, geopoliticamente, já estão prontas. O arsenal bélico militar das nações não se compara ao arsenal bélico da Primeira e nem da Segunda Guerras mundiais. São equipamentos de alta letalidade, de mortandade em escala. Não se preocupem não que a guerra nuclear vai surgir, vai acontecer. Imagina como o planeta Terra vai ficar, isso pela ação do próprio homem, mas também vai ter a ação do próprio Deus, quando Ele se levantar para espantar a terra, diz o Apocalipse do profeta Isaías, no capítulo 24, diz que a terra vai cambalear como um bêbado, vai balançar como rede de dormir, e esse texto de Isaías, capítulo 24, fala de um grande terremoto global, onde as 10 principais placas tectônicas irão se mexer simultaneamente. E os astros abrasados, meteoros e meteoritos, cairão dos altos céus. E está vindo por aí Absinto, do Apocalipse capítulo 8, um grande meteoro que se chama Amargor, porque deixará as águas das fontes do mundo inteiro amargas. Ou isso é literatura bíblica, ou isso é ficção, ou devemos entender isso como alegoria, fantasia, ou teoria da conspiração, como a imprensa atual está nomenclaturando. Será que eu estou falando aqui para homens naturais? Homens e mulheres naturais? Creio estar falando aqui para homens e mulheres espirituais, que creem nas Escrituras, que precisam de comida sólida, porque o tempo de criança, de menino já passou. Paulo fala, leite vos dei a beber, porque sois crentes carnais, não suporteis comidas fortes, precisais se alimentar com leitinho. É claro que dentro da igreja dita evangélica, tem muita carnalidade, muitos crentes carnais, aliás, muito mimimi, crentes que não aceitam ser exortados, crentes que ficam pererecando de igreja em igreja, procurando quem revela mais. Crentes aviltando o Pentecostes, não entendendo que o Pentecoste é uma doutrina santa e real, e fizeram do Pentecoste hoje um circo e um show. É claro que isso tudo, essas deformações, estão dentro da igreja da reforma, dita evangélica. Mas Deus separou 7.000 para a vontade dele.
aqueles que têm temor ainda ao nome do Santo, aqueles que buscam ainda compreender as Escrituras, aqueles que ainda amam escatologia, senão vocês não estariam aqui. E muitos em casa não estariam assistindo ou cultuando conosco nesta noite. O acelerado cumprimento das profecias, querida igreja, é uma realidade. E pega a igreja num momento delicado. Pega a igreja num momento de inversão de valores. Pega a igreja querendo muita secularização, muito show, muita música, muito gospel, muitos mantras, muita heresia e nada ou quase nada de palavra, de imersão na palavra, de profundidade na palavra, de desafio a cada um de nós para entendermos as profecias e os fatos. A igreja que não está tão atenta quanto aos sinais, semelhantemente aos dias em que o Senhor esteve na terra. Eu peço, por favor, coloque o texto de Lucas, capítulo 12. Obrigado, querida. Água de coco da Bahia. Eu pedi, supliquei e chorei. Aí ele falou, já comprei sua água de coco, não aguento mais cantilena. Está aqui. Amanhã tem caju. Que eu amo caju, viu? Entenderam? Aqui é assim, Glorinha, a gente fala para o ar, o milagre acontece. Amanhã eu vou pedir camarão pistola. A irmã mandou eu pedir ali. Ela falou, tem que ser pistola. Eu falei, pistola? É, pastor, pistola é aquele camarão que parece um jacaré. Eu falei, opa, é esse. Até engasguei com o camarão. Foi a emoção, Glorinha. Está vindo um camarão por aí. Vamos ler, me ajudem, porque eu estou engasgado. Vamos lá, 1, 2, 3. Pare, eu poderia começar daí, mas aí não daria tempo. Que texto, hein? Isso tudo palavras de Jesus. Mas vamos dar um pulinho. Vá lá para o versículo 54, querido, para a gente ir direto ao ponto. 54? Isso, leiam. Cinquenta e cinco. Também, quando sentir soprar o vento sul, mais a rua, que acontece com o previsto. 56. Meu Deus, que mensagem para os dias de hoje. Essas escrituras, essa palavra de Jesus ao mundo não tem eco. Isso batendo lá no meio do mundão, dos endurecidos de coração, não tem efeito nenhum. Mas essa mensagem é muito mais para a igreja desses dias. E é muito
oportuno falar de um texto como esse em Salvador, no litoral da Bahia. Assim como Jesus falou para aqueles que viviam ali no litoral do mar de Genezaré, no mar da Galileia. Pessoas que viviam daquele mar para sobreviverem. Por isso que a maior parte dos seus apóstolos, convocados por ele, lidavam com o mar da Galileia, cujo ofício profissional era a pesca. E eles conheciam bem o mar, conheciam bem o clima. Nem todo dia o pescador vai ao mar. E eu creio que haja pescadores aqui. Eu sou pescador amador, mas sou. E já sei interpretar o aspecto do céu. Quando as nuvens do sul começam a se formar, os pescadores comentam em terra: olha, amanhã vai vir um sudoeste aí. Não vai não. Quem vai ao mar aqui? Quem vai ao alto aqui? Não tem ninguém que vai ao alto mar aqui? Então pescam no poço. Eu vou lá. E entre os pescadores tem essa conversa. Vai vir temporal. Vai vir uma lestada. Vai vir um vento sul. E vai vir ondas de 3, 4, 5 metros. As embarcações, umas catracas, tudo pequenininho. Como é que você vai lá no alto mar enfrentar aquelas ondas? É pique. O mestre, ele usava os acidentes geográficos, as árvores, para dar exemplo. E ele falou à geração daquela época: vocês, quando olham para o céu, vocês já sabem se vai fazer bom dia amanhã para ir pescar, ir para o mar ou não. Vocês sabem interpretar os sinais do céu, do clima? Hipócritas, mas não saber discernir os sinais dos tempos. Isso é para nós hoje aqui. Esse texto não é para o mundão ateu. Esse texto é para a igreja do Senhor Jesus. Muita gente na igreja que está sabendo interpretar tudo. Tem intérprete de moda, tem intérprete de política, tem intérprete de futebol, tem intérprete do perfil do pastor, mas não sabe interpretar os sinais dos tempos. Não sabem compreender que o tempo chegou. Não sabem entender que nós somos a geração de transição do tempo presente para o momento da volta de Jesus. E entre o tempo presente ao momento da volta de Jesus, existe uma janela de tempo muito curta de um governo que se abaterá sobre o planeta Terra, que é o governo de um homem conhecido na Bíblia como o homem da iniquidade, conhecido como um rei de feroz catadura, de cara dura. Esse homem conhecido como anticristo, porque ele virá para trazer uma tirania na terra jamais vista em nenhum império mundial único, desde a época de Nabucodonosor até agora nunca se viu. Amada igreja, o que está vindo por aí é algo tão sinistro, tão diabólico, porque este homem irá governar durante 7 anos, segundo a eficácia do próprio Satanás. Ele governará as nações, e ele terá um grande ajudante, um profeta falso, que vai falar em nome de Deus para que todas as nações adorem a ele. E ele vai subjugar e subordinar essas nações ao seu governo, em todas as áreas. Na área econômica, nós já estamos diante de um globalismo econômico, onde as economias nacionais irão se fundir e se dobrar ao grande comando
daquilo que vai se configurar como o cumprimento do Apocalipse capítulo 13. A moeda de papel, cartão de crédito, outro tipo de moeda, já não mais existirá dentro de poucos anos, porque a moeda virtual, tecnológica é que vai imperar, para que o controle seja totalmente factível e possível. Já existem acordos nos bastidores para a composição de um exército mundial único. E o protótipo desse acordo é a OTAN. Assim como existe também um protótipo de uma Constituição Mundial global, para que todas as nações fiquem subordinadas a esta Constituição global. E o protótipo disso chama-se Agenda 2030 da ONU, que tem o prazo até 2030 para se tornar realidade no país inteiro, no mundo inteiro. As cortes supremas do mundo inteiro, inclusive a do Brasil, já estão alinhadas com a Agenda 2030. Representantes da Corte Constitucional Brasileira, aquilo que chamam de Suprema Corte, que de Suprema não tem nada, mas esses protagonistas desta dita Suprema Corte já estão treinando outras cortes de outros estados nacionais na América do Sul e na América Latina. Essa Constituição global tem a base filosófica do marxismo e do comunismo, porque os bens de capital serão controlados pelo Estado. O ensino das crianças e dos jovens passarão para a escola do Estado. E os planos de curso e os planos de aula só serão possíveis vir à escola passando pelo crivo deste governo mundial através da Unesco, que assim como a OMS, na área da saúde, vai arbitrar e decidir o comportamento e os protocolos da clínica médica que os médicos serão obrigados a seguir. Isto não é teoria da conspiração, já aconteceu com a Covid e com as vacinas, e com toda esta obrigatoriedade e coercitividade de que os médicos brasileiros e os médicos do mundo inteiro foram obrigados a seguir protocolos de cuidados com a Covid, segundo os protocolos da OMS. Alguns poucos que levantaram a bandeira da independência e diziam que os tubos, os respiradores, seriam em último caso, que o tratamento ortodoxo da medicina, através de remédios que matam piolho, poderiam combater vírus da Covid-19. E os governos que levantassem essa voz teriam que cair, assim como caiu Donald Trump nos Estados Unidos, assim como caiu Bolsonaro aqui. É ler do engano pensar que a direita vai assumir o poder novamente no mundo. Não vai. Quem vai tomar conta dos ditames governamentais desse planeta é a filosofia marxista, é o sistema
da Agenda 2030, totalmente comunista. Os idos de 1917, da Revolução Bolchevista, vai ser nada diante do que virá agora. Eu talvez não tenha tempo útil de chegar até lá no meu estudo através dos slides. Prefiro mais fazer uma síntese com vocês e apresentar todos esses fundamentos neste ensaio que trago. Aqui está falando também da Agenda 2030 da ONU. Um dos outros elementos que já estão aí, para que todos saibam, porque já estamos experimentando isso, é o avanço tecnológico, cumprindo uma profecia aceleradamente, que se encontra, queridos da mídia, em Daniel capítulo 12, versos 4. Por favor, eu preciso sentar. Já? Tá bom, é isso mesmo. É que a Bíblia King James tem uma outra linguagem. Eu gosto dela para estudos. Mas às vezes é meio complexa de entender. Vamos lá, pode me ajudar com a leitura? 1, 2, 3. Porém... Calma, está desafinado. Vamos ler, semelhante ao grupo de louvor, quando louvou aqui, qual foi a primeira? Não, a primeira canção. A primeira canção que eles louvaram. Qual foi a primeira canção que vocês louvaram? Aleluia, aleluia. Agnus Dei. Vamos lá. Afinados, numa só voz. 1, 2, 3. Que coisa, hein, Daniel? Se é um homem que eu vou conhecer, faço questão de almoçar com ele? Não sei, pode ser, tomara. Mas pelo menos olhar para Daniel, quero olhar para Cristo. Olhar os olhos do meu Senhor. Sentir o seu perfume, seu aroma, o aroma da salvação que está nele. Mas olhe, Daniel chegou a receber de Deus um recado por Gabriel, mandando dizer a ele que ele é um homem muito amado. Daniel, tá tudo certo? Tá, aquele banquinho tá duro para ela. Isso. Linete, um beijo, querida. Maravilha. Vamos lá, Marcos. Bota sebo na canela, meu filho. O brigadista baiano é assim. É uma ligeireza. E eu estou na Bahia, né? Misericórdia. Muito bem. Então Daniel recebeu esse recado de Deus. Tu és muito amado. E olha o que... Cadê o texto? A mídia, deixa o texto. Porém tu, querido Daniel, tranca em segredo. Olha isso. Mediante um selo, as palavras do livro. Como trancar em segredo? Aí é que está. A gente pediu ao Espírito Santo entendimento. Como vai? Vamos. Se esse texto está aí para os judeus averiguarem e para outros averiguarem, há 2.500 anos,
Como é que vai tratar em segredo se está aberto para ver? O segredo aí não é para que ninguém veja o texto, mas é para que ninguém entenda o texto. O entendimento das profecias são revelados na medida em que Deus quer que sejam revelados ao longo do tempo. E ele diz que esses textos que Daniel fala só serão revelados agora, quando as profecias estão se cumprindo. Olha isso, igreja. Olha isso. E ali ele vai lá, olha. Mediante um selo, as palavras do livro. Até o tempo até o tempo do fim. Fim de quê? Dos dias do homem. São esses dias. Nesses dias, iluminados pelo Espírito Santo, você pode ler esse texto e o contexto e entender do que eles falam. Olha só, muitos farão de... Quando foi o momento da humanidade que está se fazendo de tudo? Quando, igreja? Olha como o Espírito Santo está trabalhando na nossa mente. Qual é o momento da humanidade que está se fazendo de tudo? Agora. Olha a clareza do texto. E correrão de uma parte a... Se você vê, eu tenho aqui, não dá para procurar agora porque não me ocorreu mostrar. Mas se você vê o mapa do tráfego aéreo em tempo real da NASA, é impressionante. Tem o mapa mundi e é um formigueiro de pessoas voando para tudo que é lado. Isso, o tráfego aéreo. Sem falar o tráfego terrestre. De um lado para outro, como um formigueiro. Isso só aconteceria quando? No tempo do fim. Nossa geração. Muitos farão de tudo, correrão de uma parte para outra, em busca de quê? Ciência e tecnologia. E o conhecimento muitas vezes. Essa tradução da King James é a melhor Bíblia para estudo. Ela guarda ainda a fidelidade da literalidade dos textos tradicionais. O saber se multiplicará muitas e muitas vezes. Queridos irmãos, nós estamos diante do salto quântico. Isso está acontecendo de uns aninhos para cá. Você sabe o que é o salto quântico? Nós sairemos de um patamar, o patamar binário, de zero, onde tudo é codificado em algoritmos 0 ou 1, não é? Então, a humanidade está se preparando antropologicamente. Enquanto ele não projeta lá para a gente, olha só, o comportamento humano dos atuais dias derivou-se, mudou do modelo milenar da cultura judaico-cristã para o status de uma sociedade líquida. Quem estuda aí sociologia sabe o que eu estou falando. Uma sociedade sem fundamento, tudo é líquido, tudo é suscetível a mudanças abruptas, sem absolutos, inclusive dentro da igreja. Crentes secularizados relativizando os absolutos de Deus, não é? Infelizmente, é uma sociedade líquida, mutante e etérea, cujos padrões subvertem as leis naturais da criação, opondo-se aos bons costumes prescritos pelas Escrituras e pela vivência consuetudinária. O que é a vivência consuetudinária? Os costumes,
Os costumes de vovô e de vovó, e do bisa e do trisa, do escanchavô, se perderam na sociedade atual. Tudo é relativo, vamos mudar o costume. Isso é profecia, vou mostrar para vocês. Prescrito pelas Escrituras e pela vivência consuetudinária das épocas civilizatórias. A profecia anunciou esse tempo final dos dias do anticristo. Olhe só o texto de Daniel, capítulo 7, 25. Diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Antes disso, ele, o anticristo, e os seus asseclas, e os seus comandados, aquilo que João chamou de anticristos, vai preparar a humanidade nas áreas da sociologia, da antropologia, da cultura, para que façam o serviço do anticristo. Mudar os tempos e a lei. O tempo são as festas. Antigamente, as festas eram festas baseadas no calendário bíblico. Aí entra Roma com as festas pagãs. Aí entra uma descaracterização geral dos tempos bíblicos para os tempos atuais. São Olimpíadas, festas. São competições internacionais, festas. É o Carnaval, festa. É o Halloween, festas. É o São João, Santo Antônio, São Pedro. São não sei das quantas. Os festivais na China ou no Japão, o Ano do Dragão, mudou o cenário da humanidade. Daniel 7, 25. E quer mudar as leis. Que lei? Principalmente a lei baseada no Decálogo, que já está sendo mudada. O Decálogo fala o quê? Não matarás. Como se mata? Não roubarás. Só encontrei um país nesse planeta que não rouba, o Brasil. É para você rir mesmo. Você está muito sério. Então, essas leis basilares, que são leis naturais, o homem está mudando, está quebrando. Isso não fica fora da profecia. A profecia diz que vai acontecer isso. Outro fenômeno, explosão demográfica e a explosão do conhecimento. Vou trazer para vocês alguns dados. Se você não quiser escrever, não precisa, está tudo aqui. Observou-se uma explosão demográfica jamais ocorrida na história humana. A Terra levou 6.000 anos para reunir 3,5 bilhões de habitantes. Até a década de 60 do século passado. Mas levou apenas 60 anos para mais que dobrar esse número. Hoje, em 2023, já ultrapassamos 8 bilhões de almas viventes na Terra, o que para os globalistas constitui um número indesejável, visto a adoção de planos macabros e anticristãos de controle e redução de camadas populacionais. As famílias ricas do mundo, as grandes riquezas, acham que quanto mais gente nascer no planeta, é ruim para o planeta. Que o planeta já passou do limite desejável da sustentação ecossistêmica. E para isso tem que se matar aí um montão de gente para o planeta voltar a ter equilíbrio ecossistemático.
Isso tudo não é plano da conspiração, como a imprensa quer dizer. Isso aí é uma realidade. Claro, em 60 anos, mais que dobrou a população, então esse fenômeno aconteceu. Já está pronto aí, meu filho? Dá um assim para mim. Está pronto, vamos marchar por fim. São alguns slidezinhos só. Eu encerro aqui, ele começa lá. Vamos lá, rapidamente. O salto quântico, o homem exponenciando seu desejo de ser como Deus. Amada igreja, eu vou ficar até de pé, eu vou pedir a Deus para segurar minhas perninhas aqui. O homem exponenciando, ou seja, o saber se multiplicando e se multiplicando, entrando no mundo quântico para operar milagres que a humanidade vai ficar de boca aberta. Isso não vai demorar muito, é questão de alguns anos. O cego vai ver, o aleijado vai andar. As crianças podem nascer fora do útero materno, encomendadas segundo o desejo do cliente, não da parturiente, mas do cliente. 2 homens podem encomendar uma criança com olhos tais, com QI tal, e etc, etc. Olha o texto de Daniel, capítulo 12. Pode pular, eu já falei sobre isso. Entramos no mundo quântico, como se tivéssemos avançado 1000 anos em 1 ano. Estamos chegando no limite da criação. Porque, olha, Deus, o Criador, Deus criou o quê? Primeiro Ele criou o mundo subatômico. Deus não criou as galáxias ou o planeta. Primeiro Ele criou os elementos que iriam compor o átomo. O átomo, doutor, já não é mais átomo. A palavra átomo, no grego, quer dizer aquilo que não se pode repartir ou dividir. Átomo quer dizer o indivisível. Mas o átomo já é divisível. E agora estão querendo quebrar o núcleo do átomo, com o colisor de Hadros ali na França, entre a França e a Suíça. Então ali, olha, como 1000 anos, estamos chegando no limite da criação. Deus, o mundo subatômico, o mundo atômico, as partículas, as moléculas e a matéria. O homem já domina a matéria, as partículas, quebra o átomo e chega no mundo subatômico. Só falta ser Deus. É o que muitos querem ser. Prossiga. O poder de Yeshua Jesus, manipulava e alterava a estrutura química subatômica de corpos e coisas. Ele incorporou ao H2O a bioquímica quântica dos taninos do vinho, no milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Parou para pensar, igreja? Como é que um homem pode transformar 6 talhas grandes de água em vinho, num abrir e fechar de olhos? Seria necessário uma reação atômica que talvez 3 usinas nucleares de Angra dos Reis não tenham a capacidade de gerar. Ele foi lá, orou e serviu o melhor vinho de todos os tempos. Mexeu aonde? Na estrutura molecular da água.
seriam necessários 30 e tantos anos para ele chegar de alta qualidade. De alta qualidade. Vinhos 4 rolhas. Eu queria provar pelo menos uma rolha. Mas disseram que eu sou crente. Eu tenho que ficar só chupando o dedo, ao invés de chupar a uva. Muito bem, prossiga. A física quântica acessa o mundo subatômico antes do átomo. O homem acessou esse mundo e o manipula, querendo ser como nos dias de hoje. Queridos, isso não é fantasia, isso é realidade. Prossiga. No milagre da cura de Bartimeu, o cego de Jericó, está aí nesses textos, restaura a composição subatômica da bioquímica dos olhos desse homem, assim como a do cego de Jerusalém. Jesus é Deus. E como Deus, Ele operou o mundo subatômico. E hoje, diga hoje, o ser humano quer fazer isso, querendo chegar ao status de Deus. Diga assim comigo, está na hora de passar a régua e fechar a conta. O Senhor está às portas para cessar essa afoiteza do ser humano. Por isso que Ele virá julgar. Passe mais um. Úteros artificiais. Olha isso, gente. Isso não é teoria da conspiração. Isso já é real. Primeiro complexo com úteros artificiais do mundo permitiria que pais escolhessem características de bebês em menu. Eu quero assim, quero assim, quero assim, quero assado. E a partir de genoma humano, o bebê acabou a família. Acabou toda a estrutura familiar da sociedade de Deus. O homem criando os homens segundo a sua própria imagem, não a imagem de Deus. Aqui para nós, igreja, você acha que papai vai tolerar isso até quando? Você não tem a sensação, a sensibilidade que está para chegar a hora do juízo? Está para chegar a hora do juízo. Só mais um slide. Eu não sei o que vem por aí. Aí os úteros artificiais. O biotecnológico de comunicador científico Arjen Al-Gaali, de Berlim, apresentou o projeto da primeira instalação de úteros artificiais no mundo, que permite que pais escolham características do bebê em menu. Passe. E assim vai. Eu já estou com a minha hora esgotada. Amanhã é sábado, né? Também a mesma hora, né, pastor? Na mesma hora eu vou tentar dar continuidade, vou continuar com as profecias. Tem coisas aí muito interessantes. Eu quero chegar na Agenda 2030 da ONU. Eu vou trazer aqui a interpretação de um rabino israelense. Ele desmascara a Agenda 2030 da ONU e fala verdadeiramente o que está por trás disso. Também tudo isso, inclusive essa interpretação, está nesse livro. Eu estarei ali à porta, se você estiver interessado e quiser a minha dedicatória, vai ser um prazer oferecê-los. Deus abençoe, obrigado pela paciência, até amanhã, se Deus quiser.